Ouviremos então, irmãos, a exposição das Escrituras, 1 João, capítulo 4. Pregação de hoje são os versículos 4 a 6 do nosso texto, 1 João 4, pregação versículos 4 a 6. Mas nós vamos fazer mais uma vez a leitura dos primeiros versículos desse capítulo, que estão profundamente relacionados com os últimos versículos do nosso texto. Então, primeira leitura, versículos 1 a 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Agora o texto da pregação. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. E aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Senhor Deus, nosso Pai, ouviremos, Senhor, a exposição da Tua palavra e pedimos Tua graça para que o Teu Espírito Santo possa usar aquele que fala, para que o faça com integridade, que nos conduza ao Teu Filho Jesus Cristo, que nos ensine de acordo com os Teus preceitos e o faça no poder do Espírito Santo. Sejamos convencidos pela verdade, venhamos a nos submeter àquilo que o Senhor nos ordena. Ajuda, Senhor, para que em tudo te glorifiquemos agora também na forma como ouvimos a pregação da Tua palavra. Dá a todos nós recebê-la como palavra do Senhor e com a disposição humilde para desejar e realmente buscar a adequação da nossa vida à Tua palavra. Nós oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, como já aprendemos, o apóstolo João, no final do capítulo 3, apontou para 3 sinais de que uma pessoa permanece em Deus. O primeiro é a fé em Cristo Jesus, tal como ele é revelado no Evangelho. O segundo sinal é o amor pelos irmãos. E o terceiro sinal é a habitação do Espírito Santo. Agora, observamos que no capítulo 4, João está desenvolvendo, aprofundando esses temas. Versículo 1 a 6, ele está falando sobre a fé. Versículos 7 a 21, ele está falando sobre o amor. E nos dois casos, ele está também apontando para a obra do Espírito Santo quanto à fé e a obra do Espírito Santo quanto ao amor. Como vocês sabem, nós estamos, então, agora nessa parte, observando esses 6 primeiros versículos que tratam sobre a fé. E dividimos esses 6 versículos em 2 partes. Na primeira parte, no sermão anterior, ouvimos então sobre o alerta do apóstolo João de que o mundo está cheio de falsos profetas. E que por isso, diz ele, é preciso colocar sob teste aqueles que dizem falar em nome de Deus. A advertência do apóstolo João é muito clara. Provai os espíritos se procedem de Deus. Colocando de uma forma muito mais simples, vejam se aqueles que são pastores, pregadores,
aqueles que se dizem missionários, apóstolos, bispos, vejam se eles realmente são enviados da parte de Deus. Agora, que tipo de teste nós devemos aplicar? João nos diz que nós devemos prestar atenção, em primeiro lugar, para aquilo que esses homens estão dizendo sobre Jesus Cristo. Aprendemos então que devemos notar especialmente duas coisas. Se há alguma distorção a respeito de Cristo, alguma doutrina contrária, claramente contrária à palavra de Deus, isso é uma heresia, mas também devemos observar se há omissões, se há alguma coisa que esses homens não estão dizendo a respeito de Cristo. Fica implícito aqui que para realizar esse julgamento, você precisa conhecer a palavra de Deus. Então, quando alguém distorce o evangelho, quando alguém apresenta apenas uma parte de Cristo, João diz, temos aí o espírito do anticristo. Uma oposição à verdade e ao evangelho. Agora, nós vamos voltar nessa manhã a nossa atenção para os últimos versículos dessa parte, os versículos 4 a 6. Vocês sabem, o assunto ainda é a fé. João ainda está tratando sobre o perigo dos falsos profetas. Veja que até a expressão falsos profetas se repete no versículo de número 4. Ele ainda está oferecendo instrução que vai nos ajudar a provar os espíritos. E você pode notar duas coisas na estrutura e organização desses versículos. A primeira delas é que esses 3 versículos estão cheios de o que chamamos de paralelismo antitético. Uma coisa que contrasta com outra. Veja em sua Bíblia. Vós sois de Deus. Eis o contraste. Eles procedem do mundo. De novo, aquele que está em vós. E depois, aquele que está no mundo. Mais adiante, falam da parte do mundo. E abaixo, nós somos de Deus, o que implica falamos da parte de Deus. Também ele diz, aquele que conhece a Deus nos ouve. Em contraste, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. E por fim, o contraste maior, o espírito da verdade e o espírito do erro. Então isso é a estrutura, uma estrutura cheia de contrastes. Mas há um outro aspecto importante, que pelo menos em parte pode ser percebido no nosso texto em português, mas que se evidencia com muita clareza no texto grego. É que cada um desses 3 versículos começa com um pronome. No texto grego, em vez de, no versículo 4, termos filhinhos, vós sois, no texto grego nós temos vós. No versículo 5, eles. No versículo 6, nós. Então, temos os 3 pronomes. Vocês, eles e nós. O fato desses pronomes no texto grego estarem no início de cada um desses versículos, então nas sentenças do texto grego, é uma evidência que são pronomes enfáticos. Querem chamar a atenção para eles mesmos, para os pronomes. Então, isso aqui, no nosso texto, é para ressaltar o contraste. O contraste entre vocês e eles, nós e eles. Então, de um lado, temos os ouvintes e os apóstolos e os pregadores, fiéis. Do outro lado, nós temos os pregadores e os ouvintes infiéis, eles. Então, aí, esse contraste estabelecido em nosso texto. Então, por isso, eu vos anuncio a palavra de Deus nessa manhã sobre o seguinte tema: o contraste entre aqueles que abraçam a verdade e aqueles que abraçam o erro,
Então, o texto faz esse contraste entre esses dois tipos de ouvintes, os que abraçam a verdade e os que abraçam o erro. Então, veremos 3 pontos. Primeiro, vocês, filhinhos, são de Deus, por isso venceram os falsos profetas. Versículo 4. Segundo, eles, os falsos profetas, são do mundo, por isso o mundo os ouve. Versículo 5. E terceiro, nós, os pregadores do Evangelho de Cristo, somos de Deus, por isso quem conhece a Deus nos ouve. Versículo 6. Então vamos pensar, tendo em mente esses 3 pronomes. Vocês, eles, nós. Em primeiro lugar, vocês, os leitores e a igreja. Vocês, filhinhos, são de Deus, por isso vencem os falsos profetas. Então, note que o versículo de número 4, o apóstolo mais uma vez usa uma expressão afetuosa, filhinhos. É a 7ª vez que ele utiliza esse termo aqui na carta. Isso ajuda a pontuar, como se fosse um novo aspecto que ele deseja tratar. Ele se dirige assim para encorajar os seus leitores. Ele encoraja seus leitores com 2 afirmações que estão no versículo 4. A primeira delas: filhinhos, vós sois de Deus. Como eu disse, no texto grego, o pronome vós está em primeiro lugar. É uma ênfase nesse pronome. Vai estar colocando o que vocês são, em quem vocês estão, em contraste com eles que estão no mundo. Vós sois de Deus. Ao dizer vós sois de Deus, no contexto desta carta, João quer ressaltar que eles nasceram de novo, que eles foram salvos, que eles estão em um relacionamento com Deus, eles são filhos de Deus. Então, isso é resumido pela expressão vós ou vocês são de Deus. Agora, como é que João chega a essa conclusão de que seus leitores são de Deus? Os sinais já foram mencionados. Eles possuem uma fé em Jesus Cristo, tal como ele é revelado no Evangelho, tal como ele foi pregado pelos apóstolos. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas também eles possuem o amor aos irmãos. Então, eles têm o conteúdo do Evangelho, mas eles também têm o fruto do Evangelho. O amor aos irmãos. E por fim, o terceiro sinal e evidência disso, que eles são de Deus, já vimos, é a habitação do Espírito Santo. Então eles têm a promessa de Deus, a promessa do Evangelho. Olhe, pensando sobre o Evangelho, eles têm o conteúdo do Evangelho, o fruto do Evangelho, a promessa do Evangelho. Essas evidências deram a João a certeza para dizer: filhinhos, vocês são de Deus. Isso é a primeira afirmação. A segunda afirmação que encontramos em nosso texto é a seguinte: e tendes vencido os falsos profetas. Vencer, aqui no texto grego, está num tempo que indica que eles já alcançaram essa vitória e continuam vencendo. Vocês venceram e continuam vencendo os falsos profetas. O que é essa vitória sobre os falsos profetas? Nesse contexto, essa vitória é a rejeição à mentira, ao engano, ao erro. Significa que eles foram expostos ao ensino dos falsos mestres, às artimanhas, aos enganos. Mas eles não sucumbiram. Eles não foram levados, eles não foram enganados, eles não foram atraídos. Eles venceram os falsos profetas. Significa, então, rejeição ao falso ensino. Mas significa também apego à verdade. Apego a tudo que o Evangelho diz a respeito de Jesus Cristo. Apego à cristologia ensinada pelos apóstolos. É uma perseverança na verdade. Ao ouvir sobre essa vitória, podemos nos perguntar: como isso é possível?
E a pergunta é justa pelo que nós ouvimos no domingo passado. Ouvimos que o mundo está cheio de falsos profetas. E que os falsos profetas possuem uma capacidade para enganar. A Escritura diz claramente, se possível, enganariam até mesmo aos escolhidos. Então eles têm a capacidade até para enganar os escolhidos. Só não o fazem porque Deus não o permite. Então falamos das astúcias dos falsos profetas. Como eles, de maneira muito cuidadosa, apresentam argumentos. Como eles são como mágicos, chamando atenção para coisas que não são importantes, enquanto as coisas importantes ficam ocultas, a verdade fica oculta. Como então aqueles irmãos, e podemos perguntar, como nós escapamos disso? Como é possível permanecer firme? Como alguém que entra no YouTube pode chegar até pregadores fiéis quando há muito mais pregadores infiéis? Como alguém pode escolher uma igreja fiel quando existem muitas igrejas infiéis? Como isso é possível? Como é possível permanecer na fé apostólica, na doutrina apostólica? O que realmente faz a diferença entre o vós e o eles? Qual é o segredo por trás da vitória sobre os falsos profetas? Vamos considerar, será que é a inteligência? Somos mais inteligentes? Os leitores de João eram mais inteligentes? Será que é a habilidade? Habilidade para argumentar, para pensar racionalmente, de maneira lógica, ou habilidade para vencer um debate, uma habilidade que chamaremos de apologética? Será que é a perspicácia, como um dom natural de perceber que alguma coisa está errado e fugir daquilo? O que a Escritura responde aqui? Não é nada disso. A razão é essa. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. A razão não está em nós, mas está dentro de nós. A vitória sobre os falsos profetas decorre, é alcançada pela habitação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo é maior do que todos os falsos profetas juntos, do que todos os poderes infernais e de seu próprio líder, o diabo. Ele é maior do que aquele que está no mundo. Percebam? De um lado temos o Espírito Santo agindo nos crentes, do outro lado temos aquele que está no mundo. Uma referência ao espírito do anticristo que opera nos falsos profetas. E nessa conta entra o próprio pai da mentira, o diabo, que impulsiona os falsos profetas. Então temos uma hoste de inimigos ferozes, terríveis, enganadores, mentirosos. Os falsos profetas, os falsos líderes, os falsos pastores, as falsas igrejas, as falsas religiões, impulsionadas pelo que João chama de o espírito do anticristo, e impulsionadas pelas hostes infernais, o diabo e todos os seus súditos. O mundo todo contribuindo para a propagação dessas mentiras, para o avanço. Mas de outro lado temos apenas uma pessoa. A pessoa bendita do Espírito Santo, o Espírito da verdade. E aí então João diz, ele é maior. Portanto, meus irmãos, a vitória sobre os falsos profetas, a vitória sobre o falso ensino, não ocorre porque somos esforçados,
não ocorre porque somos inteligentes ou habilidosos. Ela ocorre por causa da graça de Deus operando em nós através do Espírito Santo. Então, a nossa segurança espiritual depende não de capacidade fraca e volúvel como a nossa. Ela depende do Espírito de Deus, depende da obra do Espírito Santo em nós, dentro de nós. Fica claro, não há motivos de nossa parte para nos orgulharmos. Você não pode bater no peito e dizer, veja aí, coitadinhos, estão no erro, mas eu fui tão inteligente que eu descobri a verdade, eu aprendi tudo e agora eu posso vencê-los nos debates. Se você pensa assim, você ainda não entendeu a graça de Deus. Você ainda não entendeu o que é o Evangelho e qual é a obra do Espírito Santo. Não é porque somos melhores, é porque o Espírito Santo é maior. Essa é a resposta. Então, o Espírito Santo nos levou a Cristo. O Espírito Santo é o professor que nos ensinou a verdade sobre Jesus Cristo. É o médico que abriu os nossos olhos para crermos. A obra dele em nós é a base firme para conforto, segurança e esperança. Você tem o Espírito Santo? Se você vê a obra do Espírito Santo em sua vida, você pode respirar profundamente e dizer, eu estou seguro. Eu estou eternamente seguro. Eu não cairei nos enganos dos falsos profetas, porque o Espírito Santo, pela graça de Deus, está agindo em meu coração. Então aqui, devemos pensar sobre o Espírito Santo nesta carta. Qual é o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo no Evangelho de João e na primeira carta de João é dar testemunho verdadeiro a respeito de Jesus Cristo. O Espírito Santo não chama atenção para si mesmo. Ele não chama atenção para o pregador e para os seus dons. Ele não chama e não focaliza a mensagem nos ouvintes. E se você adota esse critério para avaliar os pregadores e as pregações, se elas vêm de Deus ou se elas são do mundo, eu digo a você, essa lâmina é eficaz. Ela separa, ela corta, ela discrimina. Qual é, então, a evidência da presença do Espírito Santo? Se o pregador chama atenção para o Espírito Santo, não é o Espírito Santo que está falando. Se o pregador chama atenção para si mesmo, não é o Espírito Santo que está falando. Se o pregador focaliza nos interesses, nos desejos de seus ouvintes, não é o Espírito Santo quem está falando. O trabalho bendito do Espírito Santo é testemunhar a respeito de Cristo. E ele faz com que nós façamos o mesmo. E recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Testemunhas de Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo. Vocês podem notar isso, por exemplo, no dia de Pentecostes. Vocês já ouviram isso na catequese. A pregação de Pedro não foi sobre o Espírito Santo. Não foi sobre os ouvintes, como os ouvintes poderiam vencer os seus gigantes. Não foi sobre como eles poderiam se parecer com o personagem A ou B. A pregação de Pedro foi desde a sua primeira linha até o final sobre Jesus Cristo. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Lembre-se, o assunto nessa parte da carta é sobre a fé em Jesus Cristo, tal como revelado no Evangelho.
E João está nos dizendo que a capacidade de vencer o falso ensino e de nos apegarmos à verdade, a capacidade para crermos em Cristo tal como revelado no Evangelho, é uma obra do Espírito Santo. Observem que nesse contexto o Espírito Santo é retratado não como aquele que vai trazer à luz novas revelações, mas aquele que vai nos conduzir a Cristo, revelado no Evangelho, de Gênesis a Apocalipse. Muito provavelmente João está tocando nessa tecla a respeito da obra do Espírito Santo, porque provavelmente os falsos profetas estavam assediando as igrejas, estavam reivindicando o Espírito como a fonte de suas novas e heréticas doutrinas a respeito de Cristo. E você vai ver então e perceber, não é nenhum tipo de novidade, quando você ouve alguém em nossos dias dizer, olha, o que eu vou dizer agora não está na Bíblia, mas eu recebi diretamente do Espírito Santo. As pessoas ouvem e dizem, quem sou eu para me colocar contra o Espírito Santo? Se o Espírito Santo revelou ao apóstolo, ao bispo, a essa pessoa, quem sou eu? É um pecado até me colocar contra o Espírito Santo. Mas João está dizendo, não caia nessa conversinha. O Espírito Santo vai manter a palavra. João quer colocar essas duas bênçãos lado a lado. A igreja de Cristo tem a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. A igreja de Cristo tem o intérprete, o autor dessa palavra, o Espírito Santo. Então João quis enfatizar que era necessário olhar para o Espírito Santo como aquele que testemunha da verdade do Evangelho a respeito de Jesus, conforme Cristo foi proclamado desde o princípio pelos apóstolos. Então, irmãos, se vocês estão em Cristo, se vocês pertencem a Deus, vocês têm o Espírito Santo. E o Espírito Santo sempre abrirá seus ouvidos para a mensagem certa e fechará os seus ouvidos para a mensagem errada. Agora, vamos ao segundo ponto. Os falsos profetas são do mundo. E por isso o mundo os ouve. Versículo 5. Então, aqui está esse contraste. Ele diz a respeito dos falsos profetas, eles procedem do mundo. Ele disse, vocês procedem, vocês são de Deus. Mas eles, os falsos profetas, procedem do mundo. Observe, irmãos, que no versículos 4 e 5, a palavra mundo aparece 6 vezes. Nos primeiros 5 versículos do capítulo 4. A palavra mundo aparece 6 vezes. Isso ressalta a relação entre os falsos profetas e aquele que está no mundo, a saber, o diabo. João tem em mente, ao falar dessas pessoas que estão no mundo, aqueles que haviam deixado a igreja, abandonado a doutrina apostólica para anunciar uma doutrina diferente a respeito de Cristo. Eles estavam, nesse contexto, negando a natureza humana do Senhor Jesus Cristo. João, então, deixa claro a quem esses falsos profetas pertencem. A quem? Eles pertencem ao sistema que se opõe a Deus. Então, isso é importante. Eles não são amigos de Deus. Eles não são representantes de Deus. Eles não são pessoas que estão errando em um pequeno ponto doutrinário por não ter conhecimento, mas que abraçam de fato a fé evangélica e bíblica. João está falando de pessoas que estão fora. Saíram do nosso meio. Eles não eram dos nossos. Por isso eles não ficaram. Eles eram do mundo, eles permaneceram do mundo, eles continuaram no mundo. Então João deixa claro, esses falsos profetas
rejeitam a Jesus Cristo. Eles procedem do mundo. Qual é a implicação de entender isso? Quer dizer, eles não são de Deus. Eles não nasceram de novo. Eles não receberam o Espírito Santo. Eles nunca conheceram a Cristo. Eles nunca, de fato, fizeram parte da Igreja de Cristo, apesar de nominalmente parecer ter feito parte dela. Por isso, no versículo 18 do capítulo 2, ele diz: eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Eles são do mundo. Mas ele completa: por essa razão, por serem do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo. Eu quero que vocês pensem sobre isso. Imagine que um pregador desse estivesse num púlpito de uma igreja. O que ele dirá? Ele dirá: olha, queridos ouvintes, vim aqui dizer a vocês, amem as coisas do mundo. Não. Você o verá com a Bíblia, provavelmente, né? Em alguns casos até isso não tem, mas o verá com a Bíblia aberta. Você o verá falar o nome de Jesus. Você o verá dizer: o Espírito Santo está sobre nós. Estamos falando pelo poder do Espírito. Você verá os ouvintes dizendo: glória a Deus, aleluia, e muitas outras expressões de louvor a Deus. Você talvez até encontrará alguns que dizem fazer sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo, e cujos ouvintes, tão sensibilizados, tão encorajados por tudo que ouvem, respondem com sentimentos de levantar a mão, de bater a palma, de falar em outras línguas. Mas, se esses homens de quem estamos falando, se eles fazem parte do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo. A mensagem deles não é de um ponto de vista da mensagem de Deus. A mensagem deles é do ponto de vista mundano. Em outras palavras, o ensino dos falsos mestres a respeito de Cristo não é moldado pelo Evangelho, é moldado pelo mundanismo. Você ouvirá e dirá: olha, está falando de Jesus, mas quando você começa a perceber o que está nas entrelinhas, o que está sendo omitido e depois o que realmente está sendo distorcido, quando você separa as coisas, quando você tira as pedras de cima, o lixo, quando você tira todas as luzes, as glórias, os barulhos, e você procura a mensagem, não é o Evangelho. Ele está apresentando o que parece ser o Evangelho, mas o apresenta por categorias mundanas. Podem ser categorias religiosas, categorias filosóficas, mas são mundanas. E qual é o resultado quando esses homens falam supostamente de Cristo e do Evangelho sob categorias mundanas? Qual o resultado? Aqui está, em nosso texto. E o mundo os ouve. O mundo os ouve. Mas, de novo, meus irmãos, se pensamos nos pregadores mundanos em cima dos púlpitos, o mundo os ouve, não é o mundo lá fora. É o mundo dentro da congregação. As pessoas que supostamente aceitaram a Jesus, que o aceitaram sob essa perspectiva mundana. O ensinamento desses homens é moldado pelo mundanismo e por isso mesmo é aceitável, é atraente para aquelas pessoas que ainda estão no mundo.
que querem algumas pitadas de cristianismo, de religião em sua vida, mas não querem renunciar a si mesmas. Então vamos pensar sobre esses 3 pontos. Identificamos aqui. Você tem uma pessoa, o pregador falso, você tem um conteúdo, a mensagem falsa, e você tem os ouvintes desse pregador. Vamos pensar sobre os pregadores. Quem são eles? Acabamos de ouvir. A quem eles pertencem? Eles podem alegar que são enviados de Deus, de que falam pelo poder do Espírito de Deus. Eles podem alegar isso. E uma estratégia comum em nossos dias é o argumento da autoridade. Por milênios na história da igreja, ninguém ousou dizer, eu sou um apóstolo. E agora nós temos tantos e tantos e tantos milhares de apóstolos em nosso país. Se esses milhares de apóstolos fossem como Pedro, João e Paulo, vocês podem imaginar como o Brasil estaria hoje transformado pelo poder do Evangelho? Porque se 12, com Paulo 13, foram capazes de criar um reboliço no Império Romano, imagine milhares de apóstolos fiéis em nossos dias, o que eles fariam em nome e pelo poder de Cristo? Mas quando nós olhamos o Brasil cada vez pior, mais corrupto, mais mentiras, mais enganos, mais exploração, mais tudo que é ruim parece estar avançando. Então, eles costumam usar esses grandes títulos para arrogar para si mesmos a autoridade sobre as pessoas. Você deve me ouvir, eu sou um bispo. Eu posso dizer isso. Você deve me ouvir, eu sou um apóstolo. Você deve me ouvir, eu sou um arcanjo. Tem pessoas que dizem isso. O argumento da autoridade. Mas aqui está, pelo Espírito Santo, sendo trazido à luz. Eles não são autorizados por Deus. Deus não os chamou. Eles pertencem, são enviados, são do mundo e são enviados pelo próprio diabo. Eles são instrumentos do diabo para confundir as pessoas, para dar a elas a sensação de que elas abraçaram a Cristo, enquanto elas permanecem mortas em seus delitos e pecados. O que lhes é oferecido é uma religião cristã morta, onde o Espírito Santo não está agindo, onde não há nova vida. Apenas barulho, há luzes, há pulos, há coisas que o homem pode fazer sem o Espírito Santo, mas não há fruto de mudança no coração das pessoas. Agora, a mensagem deles. Qual é o centro da mensagem desses homens? Como é que Cristo é apresentado por eles? Primeiro, se você olhar e prestar bastante atenção, verá que na maior parte dos casos eles falam de si mesmos para se autopromover. O centro da mensagem deles é que eles são grandes, eles são importantes e as pessoas devem vir a eles para serem abençoadas. O centro de suas mensagens é o interesse dos ouvintes. Vejam o contraste. Como já ouvimos em outra pregação, o assunto preferido do Pai é o seu Filho Jesus Cristo. Toda a Escritura testifica de Cristo. E acabamos de ouvir que o Espírito Santo nos leva ao que a Escritura nos diz sobre Jesus. Mas vejam, meus irmãos, esses homens são peritos, verdadeiros doutores na artimanha infernal de esconder Cristo das Escrituras. Até nos textos mais óbvios, onde Cristo está lá, reluzindo mais do que o sol, eles vão colocar a mensagem do Evangelho de lado e dizer: o que vocês querem? Cada pregação
se torna um meio de dizer às pessoas como elas podem ser como Abraão, como elas podem ser como Davi, como elas podem oferecer o seu tudo e receber em dobro. Como vencer nesta ou naquela situação. Como satisfazer a esse ou aquele desejo. Eles tiram lições. Eles destacam detalhes. Para parecer que eles possuem grande conhecimento. Mas, meus irmãos, uma pregação sem Cristo é uma pregação mundana. Uma pregação sem Cristo é uma pregação do espírito do anticristo, fomentada nos portões infernais para enganar as pessoas. Se o centro da pregação não é o próprio Cristo, então o que é oferecido não é o remédio para a salvação, mas o placebo maldito, que dará aos ouvintes a sensação de que estão bem enquanto continuam mortos. No entanto, no dia do juízo, quando todo o erro for trazido à luz, tais pregadores e seus ouvintes ouvirão da boca santa do Senhor: eu não vos conheço. Agora pense sobre os ouvintes. Quem são? O mundo. Podem ser pessoas que se dizem cristãs, que têm suas Bíblias, que congregam em uma igreja evangélica, que têm um comportamento e uma linguagem mais ou menos adequada à sua confissão. Mas se o desejo dessas pessoas é ouvir uma pregação conforme as suas próprias cobiças, evidencia-se aí que também os ouvintes são do mundo. O tipo de mensagem pelo qual uma pessoa tem interesse indica a condição real do seu coração. Uma pessoa assim pode ouvir uma pregação, pode ouvir o ensino da própria boca de Jesus Cristo, como os judeus tiveram o privilégio de ouvir. Mas ainda assim vão rejeitar, porque não querem ouvir a voz de Cristo, querem apenas ouvir mestres conforme suas próprias concupiscências. Agora, chegamos então ao ponto final. Ouvimos sobre o vós, a igreja, o eles, os falsos profetas, e agora o nós, os pregadores do Evangelho de Cristo. Somos de Deus, por isso quem conhece a Deus nos ouve, diz João no versículo 6. Então, temos essa expressão no início do versículo 6. Nós somos de Deus. E há algumas discussões sobre a quem se refere o nós. Uma possibilidade é que se refira apenas aos apóstolos. Outra possibilidade é que se refira aos apóstolos e a todos os cristãos. E há aqueles que entendem que é um contraste entre o eles, os pregadores falsos, que são ouvidos pelo mundo, e o nós, os apóstolos e os pregadores que pregam a doutrina apostólica, a quem aqueles que pertencem a Deus ouvem. E assim que eu interpreto. Eu entendo que o nós aqui é uma referência originalmente aos apóstolos e, consequentemente, a todos os fiéis pregadores da palavra de Deus. Aqueles que têm a obrigação, a responsabilidade de expor o evangelho pregado pelos apóstolos, os ministros da palavra, diríamos hoje. Enquanto os falsos pastores falam da parte do mundo, aqui, então, os apóstolos e os verdadeiros ministros de Cristo, João diz, nós somos de Deus. A implicação é que, nesse contexto, nós somos de Deus, e em contraste a eles que falam da parte do mundo, nós falamos da parte de Deus. Observem, isso significa
que os verdadeiros ministros de Cristo serão ouvidos por um tipo específico de ouvintes. Quais? Aquele que conhece a Deus nos ouve. Por outro lado, João diz: aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Aqueles que são do mundo rejeitam a Cristo revelado no Evangelho. Eles rejeitam a pregação fiel. Eles procuram uma pregação que lhes fale em seu mundanismo. Eles estão no mundo e querem uma pregação mundana. Assim, temos dois tipos de ouvintes. Aqueles ouvintes que dão ouvidos ao Espírito da verdade. E os outros ouvintes que dão ouvidos ao espírito do erro. Como já observamos em pregação anterior, João usa essa palavra espírito aqui para designar a natureza interior e espiritual de um homem. Então, quando ele fala o espírito do anticristo, está falando de alguém que está pregando conforme o anticristo. Quando ele fala que o espírito da verdade e o espírito do erro, nesse texto aqui, não é uma referência ao espírito de Deus e ao espírito maligno. O contexto é de analisar quem está falando a verdade, qual pregador fala a verdade, qual pregador está mentindo. Quem são os fiéis ministros e quem são os pseudo-profetas. Então, os verdadeiros ministros de Cristo pertencem a Cristo e falam a verdade. Os falsos ministros pertencem ao mundo e falam o que agrada ao mundo. E então o apóstolo João nos diz: nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então veja, nisto, lá nos versículos iniciais do capítulo 4, João chamou nossa atenção para o conteúdo da mensagem. Ele disse: você quer saber se um homem está pregando fielmente ou de maneira errada? Veja o que ele está dizendo a respeito de Cristo. Ouvimos isso, versículos 1, 2 e 3. Agora João está chamando a nossa atenção para outra coisa. Nisto. Esse nisto é quem está dando crédito a esse pregador, a essa pregação. Então, dois meios de identificar o falso pregador: pelo conteúdo da mensagem e pelo público que o acompanha. É isso que João está dizendo. Aqui, então, mais uma vez, se evidencia um sinal de que alguém está em Cristo ou não. Que sinal é esse? Se alguém está em Cristo, terá o interesse e aceitará a pregação fiel. Por outro lado, quem não está em Cristo demonstrará uma rejeição à pregação. Isso revelará a condição do coração. Ouçam o que Jesus disse aos judeus, lá em João 8,47. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. E aí ele se vira para os judeus e diz: por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Quem não é de Deus, quem não tem a obra do Espírito Santo em sua vida, não ouvirá a palavra de Deus, não terá prazer na palavra de Cristo. Isso é importante entender, irmãos. Porque o que convence as pessoas não é a eloquência do pregador, não é o conhecimento teológico do pregador, não é a beleza do pregador, é o Espírito Santo. Uma pessoa que está no mundo ouvirá a pregação 1000 vezes e a detestará. Mas no dia em que o Espírito Santo abrir os seus olhos, no dia que essa pessoa ouvir, tal como Lázaro ouviu, saia da morte para a vida, ela dirá: ouço nesta pregação a voz do Senhor Jesus Cristo. Veja agora como eu sou um miserável pecador e como Ele é um perfeito Salvador.
ela passará a ter deleite na verdade. O mundo rejeita a palavra de Deus. Então, quando encontramos alguém que diz falar em nome de Deus, e olhamos para os seus seguidores, quando alguém está lá dizendo, olha, eu falo da parte de Deus, e jogadores de futebol com vida adúltera estão dizendo, olha, que mensagem maravilhosa. Quando atrizes, celebridades vivendo em imoralidade e muitos outros pecados estão lá dizendo, olha, que beleza essa pregação, eu gosto muito do pastor fulano de tal, porque a mensagem dele fala ao meu coração. Uma evidência clara de que esse homem que está pregando não está pregando o evangelho de Jesus Cristo. Quando a pregação é aceitável, quando o mundo tem prazer em degustar a pregação, um péssimo sinal. O mundo só terá prazer em degustar a pregação quando o Espírito Santo arrancar a pessoa do mundo e trazê-la para Cristo. Então, o interesse do mundo pela pregação é um indicativo de que a pregação é mundana. Fica claro mais uma vez, a razão para essa diferença, irmãos, não está em nós. Não é nada, absolutamente nada, é graça. Porque é preciso que o Espírito Santo, foi preciso que o Espírito Santo viesse até nós, abrisse nossos olhos, mudasse nosso coração, por assim dizer, nos tomasse pela mão e dissesse, aqui está a vida, aqui está a luz, aqui está o Rei, aqui está a sua salvação eterna. E você olhasse para Cristo revelado no Evangelho e dissesse, por que eu não vi isso antes? É o Espírito Santo quem faz essa obra. E ela não acontece sem a ação do Espírito Santo. Nenhum homem pode crer em Cristo nos termos do Evangelho sem que o Espírito Santo não esteja envolvido. Então devemos concluir algumas coisas. E eu quero encerrar com 3 implicações de tudo que ouvimos. A primeira, meus irmãos, é que esse discernimento ao qual nós somos chamados para identificar o espírito da verdade e diferenciá-lo do espírito do erro, é um esforço corporativo. Todos os verbos e pronomes estão no plural. Não é só uma responsabilidade do ministro, dos presbíteros. É uma responsabilidade de vocês. Veja que ele diz, amados, filhinhos. Está falando com vocês. Está dizendo a vocês para distinguirem entre os mentirosos anticristos mundanos e os fiéis ministros que proclamam a verdade. Então aqui temos um chamado que poderíamos defini-lo da seguinte forma: a Igreja de Cristo, esta congregação, é chamada para ser uma congregação bereana. É para ouvir e procurar, constatar, examinar pela palavra de Deus. Os homens passam, os homens erram, os homens são volúveis. Eu preferiria morrer a fazer tal coisa. E só de pensar me estremeço. Mas eu, fraco que sou, se fosse entregue a minha própria força, eu poderia vir um dia e desfazer tudo o que eu estou dizendo agora. E com quem vocês ficariam? Eu vos digo, ficai com o Espírito Santo. Fiquem com a palavra de Deus. Segurança. Segurança em Cristo. Segurança na verdade. Segurança no Evangelho. Não segurança em homens. Não segurança em denominações. Vocês foram chamados por Cristo Jesus
Vocês têm a unção do Espírito Santo, como João disse. E a unção do Espírito Santo ensina a vocês todas as coisas. Então, sim, quando vocês ouvem do púlpito a verdade que vocês podem constatar na própria Escritura, quando vocês podem dizer, estou ouvindo agora o Espírito da verdade, então o mesmo Espírito Santo que habita em vocês levará vocês a dizerem amém. Sim, eu creio. Sim, eu quero. Sim, eu desejo. Sim, eu amo. Mas se um dia alguém se apresentar diante de vocês, deste púlpito ou em outro prédio, que não venha com a verdade, vocês devem confrontar com a verdade. A segunda implicação é que a Igreja de Cristo tem uma responsabilidade neste mundo. A Igreja de Cristo deve guardar a cristologia apostólica. O ataque dos falsos mestres naquele mundo cheio de falsos profetas, cheio de mentiras, era contra Cristo. Por isso João diz, o espírito do anticristo. E agora mesmo, olhamos para o mundo ao nosso redor e o que encontramos ainda, um mundo cheio de falsos profetas, cheio de mentiras, cheio de enganos. Mas, meus irmãos, nós não precisamos temer. Nós não precisamos estar de cabeça baixa como se nós estivéssemos sendo derrotados. O Evangelho triunfará. O Espírito Santo é maior do que o espírito do erro. Então, meus amados irmãos, creiam nisso. Creiam que o Evangelho triunfará. Creiam na vitória de Cristo. Creiam no poder do Espírito Santo. Continuem pregando. Continue falando. Falem com seus vizinhos e parentes. Vocês lidarão com corações endurecidos, com pessoas que desejam pregações mundanas. Vocês vão se entristecer, vocês vão sair do culto e dizer, eu vi a pregação, é a verdade, direi a fulano. E fulano dirá, não vi nada demais, não é? Mas não desista. O Espírito Santo é maior. O Espírito Santo é maior. E ele continuará chamando os eleitos de Deus um após outro. A fileira só chegará ao final quando o último deles entrar. E então Cristo virá. Mas enquanto isso não acontecer, apesar da fraqueza da nossa fé, apesar da ignorância do nosso entendimento, o Espírito Santo continuará agindo com poder para trazer aos pés de Cristo todos aqueles por quem Cristo morreu. Isso é infalível. Isso é verdadeiro. Então, temos a responsabilidade de pregar a palavra. A responsabilidade de guardar a confissão que nos foi dada a respeito de Cristo. Aqui está o valor das confissões, o valor dos credos. Aqui está o valor da catequese. Aqui está o valor da memorização do catecismo. Aqui está o valor da pregação expositiva. Aqui está o valor da liturgia centrada em Deus e na sua palavra. Cristo deve ser anunciado em todos os momentos da vida da igreja. Aqui está o valor de você, marido, em casa, dizer, meus filhos, vamos abrir a Bíblia e ouvir e aprender sobre Cristo. E por último, não se esqueça de que o Espírito Santo e a palavra trabalham juntos. O mundo, os falsos cristãos, eles recusam em ouvir a palavra de Deus conforme o ensino apostólico. Eles procuram novidades, novas interpretações, novos sentidos. Eles escondem a glória de Cristo. E por trás desse problema, em nossos dias, está o mal entendido. Como se o Espírito Santo trabalhasse a parte do Evangelho
Como se o Evangelho fosse uma coisa e a obra do Espírito Santo fosse outra. Como se, por um lado, nós tivéssemos a palavra e, outro lado, as revelações do Espírito Santo. Muitos movimentos hoje querem mover-se além da palavra para o Espírito. E esse tipo de afastamento é estranho às Escrituras. Então, meus amados irmãos, de novo, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, isso fez com que eles fossem testemunhas de Cristo. Foram testemunhas de Cristo perante pessoas que estavam dizendo: nós queremos sinais, os judeus. Perante pessoas que estavam dizendo: nós queremos a eloquência, o conhecimento, a sabedoria. E que foi que os apóstolos pregaram? Pelo Espírito Santo eles pregaram a Cristo. Então, meus amados, devemos ser gratos. Se abraçamos o Evangelho, é um sinal de que somos de Deus, de que somos alvo da graça de Deus, e que pela graça recebemos o Espírito Santo que está agindo em nós. O Espírito Santo que nos faz abraçar a verdade e rejeitar o erro. E agora, nos cabe responder diante dessa obra graciosa com um testemunho fiel. Recebereis o poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Devemos estar unidos para viver o Evangelho e estar unidos para proclamar esse Evangelho em Campinas e aonde o Senhor Deus nos colocar. Amém. Amém.